a nossa segunda aula de irrigação. Então, na aula passada foi aquela introdução, né? Nós temos aí a importância da irrigação, né? Os ganhos, tanto econômico como social, né? Comentamos lá do Rio São Francisco, o quanto ele está levando riqueza para aquela região, né? Essa semana mesmo encontrei o frentista do posto aqui em São Carlos, que eu sempre abasteço, ele é de lá. E ele disse, foi até legal, ele disse exatamente o que nós vimos na aula passada, que a família dele é lá daquela região lá no fundo de Pernambuco lá, e produz uva e manga. Então, é bem o que a gente falou na aula passada, eu escutei isso hoje, de que está levando condições que ele pensa até em ir embora daqui e voltar lá para a região, que quando ele veio para cá, lá estava dura a sobrevivência, agora ele acha que aqui tá mais duro do que lá, por conta disso aí, né, da irrigação que proporcionou lá aquela transposição no Rio São Francisco, uma obra excelente do governo, né, que é bom do governo a gente ouve pouco, né, mas isso foi uma obra sensacional, talvez o maior projeto de irrigação do mundo, foi essa transposição lá do Rio São Francisco, né? Então, nós dissemos sobre isso, né, a importância da irrigação, falamos sobre a qualidade da água. Então, agora, a partir dessa aula hoje, a gente já vai começar a falar um pouquinho das contas, né? Agora, no começo, a gente vai falar um pouquinho sobre conversão de unidades, porque muitas vezes a gente vai precisar converter algumas unidades, né, no dia a dia, na vida e no exercício, e lá no final da aula a gente vai falar um pouquinho, já vai entrar no assunto da irrigação propriamente dito, da evapotranspiração, o que é a evapotranspiração. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, conversão de unidades, eu não lembro se vocês viram isso lá na matemática, mas a gente precisa relembrar, né, como que, porque a gente vai precisar transformar litros para metro cúbico, litro para ml, metro cúbico para litro, enfim, aí a gente precisa fazer essas conversões de unidade, né? Então, para chegar lá no ml para litro, de litro para metro cúbico, a gente tem que vir desde o começo aqui, né? E relembrando cada um. Então, como que faz essas conversões, né? Anotem aí, só lá em cima, ó, quilômetro, né? O km, HM, que é o hectômetro, DAM, que é o decâmetro, M, que é o metro, dm, decímetro, cm, centímetro, mm, milímetro. Então, veja aqui, ó, que eu estou falando unidades de medida. Então, o que é medida? Do ponto A ao ponto B, uma linha reta. Então, isso é unidade de medida. Não só linha reta, né, mas é a distância do ponto A para o ponto B. Pode ser em qualquer uma dessas unidades. Então, vamos repetir ela aqui. Vocês estão vendo aí a minha lousa aqui, né? Normal? Sim. Legal. Então, eu vou repetir aqui. A letra fica feia, porque como eu tenho que escrever com mouse, então não dá para caprichar, mas eu vou fazer o máximo aqui. Então, fica bem esquisitão, mas é a maneira que eu inventei aí de fazer uma lousa. Bom, então vamos lá. O que nós estamos falando aqui, então, é unidade de medida, que é do ponto A. Professor, para mim tá uma tela verde aqui. Vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo? Não. Para mim também tá verde, professor. Não está aparecendo nada que eu estou escrevendo? Nada.
Uai, então vamos descobrir o que está acontecendo. Agora apareceu. Tinha aparecido. Ah, eu estava com a chiadeira aqui, não ouvi nada. Fala aí. Tinha aparecido e sumiu de novo. Sumi de novo. Sabe o que eu vou ter que fazer? Apresentar a tela inteira. Aí eu não vou ver vocês, vai sumir o meu chat aqui, o meu. Se alguém erguer a mão, eu não vou ver, porque eu vou ter que pôr em tela inteira aqui para eu poder achar o ponteiro. Tá aparecendo agora, hein? Tá aparecendo? Tá, abre a tela agora. Aí, tá aparecendo. Então, mas para mim aqui não. Para mim não deu certo, porque minha canetinha que sumiu. Peraí que eu vou resolver. E agora? Vocês estão vendo eu rabiscar aqui agora? Sim. Sim. Ah, legal. Então agora tá vendo normal, né? Se sumir aí de novo, deixa eu apagar esse rabisco aqui. Então tá lá. Então as unidades estão aqui. Então o que nós estamos falando agora? Medida. Então do ponto A ao ponto B. Então como é que faz? Quando andar para a direita, tem que fazer vezes. Então, vezes. É o que eu falo, a letrinha fica feia porque escrever com mouse não é fácil. Então, ó, sempre que eu andar com a direita, o que eu estou querendo falar? Que nem aqui, ó, de quilômetros para hectômetro, eu faço vezes 10. De hectômetro para decâmetro, vezes 10. Então, vocês já viram aqui, ó, se eu for de quilômetro para decâmetro, vezes 10, vezes 10. De quilômetro para metro, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, vamos fazendo aí para depois lá na frente, a hora que a gente precisar, já está na mão. E quando eu quero voltar para cá, ou seja, converter a unidade do lado contrário, eu divido por 10. Entrou alguém agora, eu vou precisar fechar a tela para liberar a pessoa entrar. Bom, então é isso. Ó. Então, ó, se eu quiser passar, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Se eu quiser passar, ó, por exemplo, de metro para centímetro, então, ó, eu faço vezes 10 uma vez, vezes 10 outra vez. Tá? Então, vamos pensar assim, ó. Eu quero passar, me falem aí, 10 metros, eu quero passar para decímetro. Quanto que dá? 10 metros dá quantos decímetros? Ó, decímetro está aqui do lado do metro. Então, é 10 vezes 10. 100 decímetros. 100. 100. E 10 metros dá quantos centímetros?
200? Hã? Eu libero sim. Eu 10 mil. vou voltar para liberar o outro, então, mais cedo, antes da 4. Aí, a Fabiana já vai liberar lá. Quanto que dá? 10 metros dá quantos centímetros? Ó, o metro está aqui. Centímetro está aqui. Dá 1000. Tá 1000. Ó, 10, por quê? 10. 10 dá 100. Vezes 10 dá 1000. São 10 metros, 1000 centímetros. E se eu quiser ir para milímetro, é só fazer vezes 10 de novo. Né? 1000 milímetros, né? O nome já fala, é milímetro, 1000 metros. Então, é 1000 milímetros. Então, 10 metros é 1000 milímetros, tá? E se eu quiser fazer o caminho contrário, se eu quiser passar de, vamos pôr aqui, 10 metros, se eu quiser em decâmetro, 10 metros é quanto decâmetro? O metro está aqui, decâmetro está aqui. É 1. É 1, exatamente. 10 dividido por 10 é 1. E se eu quiser passar de metro para hectômetro? Hectômetro está aqui. 10 metros para hectômetro. 0,1. Exatamente. 0,1. E para quilômetro, dá quanto? 10 metros, quantos quilômetros? 0,01. 0,01. Então, é isso aí. Então, vocês já pegaram o esquema do negócio, tá? Então, nós falamos em medida. Que nós já resolvemos, vamos pular. Então, agora, área. O que muda quando é área? Vamos escrever aqui de novo. Então, agora nós vamos falar de área. Então, nós falamos de medida, que é do ponto A para o ponto B. Agora é área. Então, área, o que quer dizer área? Lado, vezes lado. Comprimento, vezes largura. Então, como que a gente chama, geralmente, quando é medida de área? A gente fala unidade ao Quadrado. quadrado. Tudo bem. Não estou escrevendo com a letra feia aqui de novo. Então, qual que é a diferença? Agora vocês já falaram, ao quadrado. Então, quando for medida de área, eu vier de quilômetro para hectômetro, não é mais vezes 10, é vezes 100. E mesma coisa até lá na frente. E para voltar, divide por 100. Vamos ver, a irrigação é legal. Quando a gente chegar lá no fim, vocês vão me falar quanto que tem que irrigar, cada quantos dias, vocês vão ver como é legal. Peraí, tem alguém querendo entrar. Aí tudo de novo.
na outra aula, pessoal, tenta chegar no horário por causa disso aqui, ó, que eu tenho que fechar, como eu tô, eu fico com a tela inteira para poder escrever, aí eu tenho que sair e fechar. E agora não estou conseguindo voltar aqui, vou esperar que o computador está pensando. Eu sempre espero aí uns 5 minutinhos para começar. Sei que às vezes acontece, atrasado e tal. Mas se for possível, para não precisar sair. Agora o computador resolveu reiniciar aqui o PowerPoint. Bom, então agora é vezes 100. Então, por que é vezes 100, né? Antes era só medida. Antes era só medida. Então, era um lado só, né? Então, era vezes 10. Agora, como é lado vezes lado, né? Lado vezes lado, que é a medida de área, então é vezes 100. Então, é a mesma coisa, para eu passar de metro. Então, vamos falar. 10. Ah, ó, esqueci de uma coisa importantíssima, já ia passando em branco. E o que está faltando por aqui em cima do KM? Quadrado. Quadrado. Então, escreve aí. Então, é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetros quadrados. Então, ó, para eu passar de 10 metros quadrados para centímetro quadrado, quanto dá? 10 metros quadrados é quantos centímetros quadrados? Vai dar um numerão, né? Com quanto zero aí? Em 1000? 1000. Não. Dá 1 10 milhão, né? milhão, ó. É 1 Vamos fazer milhão. 10 vezes. 100 vezes. É, é porque 10 metros quadrados, eu pus 10 vezes 100, Ah, tá. 10 vezes 100 dá 1000. 1000. Vezes 100 de novo, 100 mil. 100 mil. Então, é isso aí. Então, agora, a gente tem que fazer vezes 100, né? Então, nós fizemos aqui de metro para centímetro, lá, vezes 100, vezes 100. Então, deu 100 mil. Tá? E mesma coisa, quando eu quiser voltar de milímetro para centímetro, divido por 100, 1000 por 100 de novo, divido por 100, aí eu consigo andar de lá para cá. E agora, nós vamos chegar onde a gente quer, que é a medida de volume. Né? Então, nós falamos medida de área, medida de distância, agora é a medida de volume. Então, o que é o volume? Agora, ó, então, medida é de A a B. Área é lado vezes lado. E agora entra o volume, que é lá no fundo. Né? Então, é A, B e o C, que é a profundidade. Então, ó, é altura, largura e profundidade. Então, é A vezes B vezes C. Né? Vamos imaginar que aqui é uma caixa, né? Porque é uma caixa fechada que nos dá o volume. Bom, para imaginar, tem que fazer uma força para imaginar um cubo aí, né? Mas, enfim. Então, aí, o que a gente usa? Então, vou repetir aqui. Quilômetro, hectômetro,
Quilômetro, metro, milímetro, milímetro, milímetro. E agora, o que eu coloco aqui? Qual que é a medida de volume do metro? A gente compra lá a caixa d'água, a gente fala metro Cúbico. cúbico. Exatamente. Por que que é o cubo aqui? Ó, o A vezes B vezes C. Altura, comprimento e profundidade. Então, é cubo, um quilômetro. Só tem unidade que não usa, né? Que nem quilômetro, cubo, ninguém fala, decâmetro, cubo, ninguém fala, mas metro cúbico fala, decímetro cúbico fala, centímetro cúbico fala, milímetro cúbico fala. E agora, é vezes 1.000. Era 10 medidas, a área era vezes 100, agora é vezes 1.000. Aí vai dar aquele numerão, né? Mas é isso mesmo. Não vou escrever em todos, porque da hora vai piorando a letra aqui. E para voltar, a mesma coisa, dividido por 1.000. E agora aqui vai entrar uma coisa importante. Então, aí pergunta, né? Volume. Qual que é a medida de volume que a gente mais fala? Quando a gente vai pedir um refrigerante, a gente pede de 1 ou 2, que é a medida de volume. Litros. Litro, exatamente. Aí vocês vão perguntar, ó, metro cúbico a gente usa, né? Falar o metro cúbico do tanque de vinhaça, o metro cúbico do caminhão-pipa, o metro cúbico da caixa d'água, isso a gente fala. Mas e o litro? Cadê o litro? O litro, vou mudar a cor da caneta aqui. O litro tá aqui, ó, no decímetro. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, agora fica fácil para eu passar de metro cúbico para litro, eu faço vezes 1.000. Ou seja, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E para eu passar de litro para metro cúbico, mesma coisa, só que eu divido por 1.000. Então, o litro mora aqui na casinha do decímetro. E o ml mora aqui, né? Que o ml também a gente usa, né? 200 ml, 300 ml, uma latinha de 350 ml. Então, o ml mora aqui no centímetro cúbico. Então, vocês pinta de uma cor aí para chamar atenção. Então, ó, então, o decímetro cúbico é 1 litro, o centímetro cúbico é 1 ml. Tá? São os dois que a gente usa. Então, por que que eu estou falando isso? Por que eu tinha que chegar até aqui? Quando eu estiver falando, tem. Então, vamos lá. Quando eu falar que o meu tanque do caminhão de vinhaça tem 35 metros cúbicos, quantos litros ele tem? Metro cúbico está aqui, e o litro está aqui do lado do decímetro. Quantos litros dá meu caminhão? 35.000. 35.000. Então, lá, vou falar que meu caminhão-pipa lá de 35 metros cúbicos, ele tem 35.000 litros. Tá? Então, é por isso que volume é dito em metro cúbico. São 3 lados, né? Altura, largura e profundidade do cubo. Né? Imaginando que aqui
Agora eu consegui fazer um cubo. Então é isso. Então, altura, largura e profundidade. Então, 3 lados. Então, como são 3 lados, é metro cúbico elevado a 3. Tá? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Que eu acabei de falar. Então, aqui a gente pode fazer a transformação, mas aqui já está com a resposta, mas depois vocês ficam com esse material, né? Vocês, se for necessário, vocês vêm e dão uma treinada nesse material. Bom, aqui não precisa nem falar, né? Transformação de unidade de tempo, minuto 60 segundos, 1 hora 60 minutos, ou 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Né? Então, a gente também, muitas vezes, vai precisar passar de horas para segundos. Então, olha lá, segundos de hora para segundo é 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. E o dia é a mesma coisa, né? Tem 24 horas, 1.440 minutos, ou 86.400 segundos, né? Que é 24 vezes 60 vezes 60, dá 86.400 segundos um dia. Aqui, unidade de pressão. Não precisa copiar, não, né? Apesar que vocês estão com vontade de copiar, mas não precisa, não. O que faz aqui? Unidade de pressão, que é outra coisa que a gente usa bastante. Principalmente quando a gente vai medir, vocês vão ver a umidade do solo. A gente usa muito essa medida aqui, ó, quilopascal, mas muitas vezes vem em bar. Medida de umidade do solo, além da porcentagem. Na verdade, não é bem umidade do solo, é o potencial do solo. A gente vai ver tudo isso, fiquem tranquilos. E outra coisa que vem em unidades diferentes são os manômetros. Tem os manômetros que medem pressão na bomba d'água, na bomba hidráulica, manômetro em geral, aonde você medir pressão, né? Aqueles reloginhos. Então, muitas vezes tem reloginho que vem lá em bar, manômetro que vem em quilopascal, manômetro que vem em megapascal, manômetro que vem em milímetro de mercúrio, manômetro, quando a gente vai encher o carro lá, não é PSI que está lá? PSI, né? Põe lá tantas libras lá no carro. O que é? Medida de pressão. O que é pressão? É a força sobre área, né? Pressão é igual força sobre área. Tá? Então, tudo isso aqui é medida de força em determinada área. Então, aqui como que a gente faz essa transformação? É o seguinte, eu quero passar vamos falar aqui, ó, de bar, bar, não é boteco. De bar para milibar. Então, ó, 1 bar, eu venho aqui até o milibar. Então, ó, 1 bar corresponde a 1.000 milibar. Se eu quero passar aqui, ó, metro coluna d'água, a gente usa pressão de tubo, tubulação, pressão de chuveiro, quando você tem um chuveiro que é mais invocado lá, que eles te pedem, no mínimo, 10 metros coluna d'água. Então, é uma unidade de pressão aqui, ó, 10 metros coluna d'água. Medida de força em tubulação. Então, a gente vê muito isso aqui em vários, que nem lá, a caldeira de usina tem a pressão. Que pressão que a caldeira de usina trabalha? Quilograma por centímetro quadrado. Não é a pressão, a unidade de medida de pressão. Então, para cada lugar, tem uma unidade dessa, né? Não é um padrão, que nem quando a gente fala qual que é a pressão no nível do mar, a gente fala em milímetro de mercúrio. Qual que é a pressão da tubulação? A gente fala em metro coluna d'água. Qual que é a pressão do manômetro? Pode estar em bar ou kPa. Qual que é a pressão do pneu? Está em PSI. Tudo isso aqui é unidade de pressão. Então, tem essas tabelas aqui, ó, que vocês acham facinho na internet, que é para converter uma unidade em outra. Que nem, por exemplo, imagina lá que na sua tubulação, aqui no começo, você tem um manômetro que está em bar.
Aí lá chegando no aspersor, você tem um outro manômetro que está em metro coluna d'água. Aí os dois precisam estar igual. A hora que você for regular, a unidade de pressão na bomba tem que estar igual a unidade de pressão em metro coluna d'água. Aí você fala, vixe, e agora? Como é que eu vou fazer? Então vamos falar, se você está em bar e você quer passar para metro coluna d'água, então o bar está aqui. Um bar, um bar. Então você vem reto aqui até o metro coluna d'água. Então, um bar corresponde, aqui eu risquei, que é 10,407 metros coluna d'água. Você está lá em PSI, você quer passar para bar, tá aqui, ó. Bar tá aqui, PSI tá aqui, ó. Então, ó, tá aqui. Um PSI é igual a 0,068948 bar, tá? Então, se eu quero passar de quilograma centímetro quadrado, eu quero passar em milímetro de mercúrio. Então, liga essa linha aqui, ó. E liga essa linha aqui, ó. Então, ó, milímetro de mercúrio está aqui, quilograma por centímetro quadrado está aqui. Então, 1 quilograma por centímetro quadrado é igual a 735,56 milímetros de mercúrio. Tá? Então, é isso. Eu ligo, é igual... Lembra quando tinha os mapas de papel e lá no cantinho tinha uma tabelinha que ligava as capitais, né? Então você punha aqui numa linha, você punha Curitiba e aqui você punha São Paulo. Aí ligava as duas linhas e dava a distância exata. Então aqui é a mesma coisa. É passar de milipascal para PSI, então você quer 1 milipascal é igual a 145,04 PSI. Então, para você transformar a unidade de pressão, que a gente precisa muito transformar isso aqui no dia a dia, é só colocar na internet lá, ou vocês pegam o material da aula, vocês colocam na internet tabelas de transformação de unidades de pressão. Vocês vão encontrar isso lá, tá? Aqui, você deve ter visto lá na matemática também, mas só para a gente, isso aqui chama notação científica, né? Que é unidade também. Que é quando tem aquele númerozinho em cima, né? Então, é facinho também. Quando está, por exemplo, 10 a terceira, é o número 1 com 3 zeros. Lembra que aqui está 10, né? Não está 1 a 6, está 10 elevado a 6. Então, é o 1 com 6 zeros. Ó, 10 elevado a 9. É o 1 com 9 zeros. 10 elevado a 10, 1 com 10 zeros. E quando vem o número negativo, assim, ó, como a gente está vendo aqui, ó, elevado a menos 1, elevado a menos 2, elevado a menos 3. O que é, ó? Elevado a menos 2. É na segunda casa, você põe um 1. A menos 4. Ó. 1, 2, 3. Na quarta casa, você põe 1. 10 elevado a menos 7. Na sétima casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima casa, você põe 1. Então, quando a gente vê 10 elevado a 7, sem o sinalzinho de menos, é o número 1 com 7 zeros. Quando a gente vê o 10 com menos 7 em cima, é lá na sétima casa, a gente põe um 1. Então, fica 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sétima casa, você põe 1. Tá? Por que usa esses números? Para quando a unidade de grandeza é muito grande, né? Que vamos falar lá, 1 bilhão de litros. A gente põe 10 a nona litros. Tá? De metro para quilômetro cúbico. Então, a gente vai colocar aqui 0,001, tá? Então, é só nesse sentido, só para a gente lembrar o que quer dizer essa numeração, tá? E aqui chega em outro ponto importante. Como que a gente, quando a gente vai falar de chuva, a gente pergunta lá na pessoal que mediu a chuva lá, o que que a gente, o que que eles, quando a gente pergunta assim, quanto choveu, eles respondem 20 o quê? Milímetro. Milímetro, exatamente. Então, o que que é esse milímetro? Vamos imaginar assim, ó. Imagina um cubo desse aqui. 1 metro de altura por 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Tá? Então, um aquário. 1 metro por 1 metro. Se eu jogar 1 litro
aqui dentro, vai formar uma lâmina de 1 milímetro. Então, ó, aqui tem 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado. Se nesse 1 metro quadrado de vidro aqui bonitinho eu jogar 1 litro, vai subir uma lâmina. O que é uma lâmina? Um fio de água de 1 milímetro. Então, ó, 1 litro no metro quadrado é 1 milímetro. Então, quando fala assim, choveu 20 milímetros, quer dizer que choveu 20 litros no metro quadrado. Sempre o que falar em litros por metro quadrado, é exatamente o mesmo valor de milímetros, tá? Então, se, por exemplo, aqui, ó, falar aqui, ó, 5 litros por metro quadrado, é igual a 5 milímetros. Eu falar, ó, que eu joguei 1,23 litros no metro quadrado, é 1,23 milímetros, é sempre o mesmo valor. Milímetro, nesse caso, né, para falar em lâmina de água, né? O mesmo que eu falar em milímetro é litros por metro quadrado. Então, lembre sempre disso. Milímetro é litros por metro quadrado. 10 milímetros, 10 litros por metro quadrado. 20 milímetros, 20 litros por metro quadrado. 1,5 milímetros é 1,5 litros por metro quadrado, tá? Então, por isso que quando fala assim, choveu 40 milímetros, estragou tudo aqui. Pô, 40 milímetros é 40 litros em 1 metro quadrado, é 20 garrafa PET de 2 litros no metro quadrado. Ou seja, é coisa doidada. Quando fala que choveu 40 milímetros, aí vai lá na, na quitanda lá e não tem alface. Aí choveu 40 milímetros. Agora, imagina você jogar 40 litros em cima de um pé de alface, não vai aguentar mesmo, né? Porque é muita coisa. Choveu 40 milímetros, é 40 litros no metro quadrado. É água doidado, né? Então, quando fala lá que deu aqui em São Carlos, que a chuva lá que acabou com o centro, choveu 120 milímetros. Ou seja, choveu 120 milímetros em 1 metro quadrado. Não há o que aguente, não há o que suporte, não adianta culpar sistema de escoamento de água, culpar a política, culpar o prefeito, porque uma chuva de 100 milímetros, não há o que consiga absorver, nem no campo, nem na cidade, não absorve 100 litros no metro quadrado. Tá? Então, é muita água. Então, estraga mesmo, né? Falar assim, acabou com a hortaliça lá, essa semana não vai ter alface, né? Quitando porque choveu 40 milímetros. É porque 40 litros em cima de um pé de alface é água doidada, tá? Então, lembre sempre disso. Então, ó, 1 litro num cubo de 1 por 1 do metro quadrado, levanta uma lâmina de 1 milímetro. Então, 1 litro é 1 milímetro por metro quadrado. Tá? Então, lembre sempre disso aí. Nós vamos falar bastante daqui para frente. Nós vamos falar só total do milímetro. E aí vocês já vão saber o que é o milímetro. Então, para a gente falar de irrigação, a gente tem que considerar. Deixa eu usar uma luzinha aqui, ó. Imagina a planta aqui, puta raiz. Aqui tá minha planta, a folha, tá? Aqui tá minha plantinha. Ficou bonitinho até. E aqui tá a atmosfera. Isso aqui na irrigação forma uma coisa só, para a gente saber o quanto que eu tenho que molhar, né? Porque o que eu tenho que saber? O quanto eu tenho que molhar é o quanto que eu perdi de água. Então, lembra que o solo é onde está a água. A planta é quem puxa a água do solo. E quem puxa a água da planta é a atmosfera. A planta só transpira porque ela perde ar, evaporação, evapora ar para a atmosfera.
Então, aqui, forma uma coisa única em termos de irrigação. Única que eu digo assim, os três trabalham juntos para a gente determinar a irrigação, por exemplo. Eu digo assim, um solo seco, não tem água. Logo, a planta não vai absorver. Por quê? A atmosfera vai estar puxando o ar da planta, a planta não vai ter água no solo, a atmosfera vai estar fazendo a planta transpirar. Quanto mais seco tiver o ar, quanto maior tiver a temperatura, mais a planta vai transpirar. Isso aí nós temos que ter em mente que a planta transpira, né? Isso aí é uma verdade que, igual o ar que a gente respira, né? A planta transpira. Quem nunca fez o experimento lá de botar um saquinho transparente em cima da planta, dali a pouco ele está cheio de gotícula nele, né? Então a planta transpira. O quanto que a planta transpira? De acordo com temperatura, de acordo com a umidade do ar, de acordo com o vento, de acordo com a radiação, a planta transpira mais ou menos. Então, por isso que eu digo que aqui é uma coisa única: solo, planta, atmosfera. Aqui, ó, o que que acontece? Como aqui vai perder água, a planta vai perder água para a atmosfera, tem que entrar aqui. Então, a relação solo e atmosfera na planta é uma relação única entre os dois. Aqui, ó, forma um, vou mudar de cor aqui, forma um, que a gente chama de capilar, e a água entra aqui na planta, forma um tubo só, até a folha, forma uma coisa só. O que que acontece quando a gente vem e vai... Então, aqui, ó, lembra quando a gente vai puxar combustível do tanque do carro? A gente pega a mangueira e chupa assim e começa a sair. Se a gente estrangula a mangueira e solta, não vai mais. Por quê? Porque perdeu aquela tensão que a água está sendo puxada, né? Ou qualquer outro líquido. O líquido tende a ficar junto. Então, quando, né, você puxa a mangueira, começa a sair o combustível do tanque, então ele formou uma tensão ali e está saindo. O líquido está um acompanhando o outro. Se você estrangula a mangueira, aquele líquido para de ir, aí não adianta você soltar de novo, que não vai. Aqui dentro é a mesma coisa. Imagina aquela mangueira que a gente chupa no tanque do combustível, é aqui. Você puxou aqui. E quem puxou? A atmosfera puxou. Por quê? Porque a atmosfera é mais seca do que a planta. E da onde que está vindo o líquido que a atmosfera está puxando? Está vindo do solo. Então, aqui forma uma coisa só. Por isso que quando a gente vai transplantar uma mudinha, tem que levar o solo junto. Por quê? Se eu quebrar essa corrente aqui, ó, que está subindo água do solo para a folha, se eu quebrar essa tensão, essa tração que a água está sendo puxada, não volta mais, a planta vai morrer. Então, quando a gente tira uma planta, a gente tira com raiz e tudo. Por quê? Para não quebrar essa tensão da água que está indo do solo para a folha. Se você quebrar aqui, ela não volta mais. Ela é igualzinha a mangueira lá no tanque de combustível. Você puxar, parou, não volta mais. Você tem que puxar de novo. Só que a planta não consegue puxar de novo, ela vai morrer. Então, aqui, então por isso que agora, na disciplina, nós vamos falar bastante da água no solo, porque para nós é o que interessa, que é o que a gente consegue controlar. A gente não consegue controlar a atmosfera, a não ser em ambiente fechado, em casa de vegetação, pelado, estufa, a gente consegue controlar a atmosfera, mas não é nosso caso, nós vamos trabalhar no campo. Então, o quanto de água tem no solo, para nós é fundamental a gente trabalhar. Então, nós vamos falar bastante em água do solo. Vocês vão enjoar ver água do solo. Aí nós vamos ver o quanto cada planta transpira. Quanto cada planta transpira. E nós vamos calcular o quanto que a atmosfera está exigindo de água da planta, através da transpiração. Né? Então, a atmosfera é quem faz a planta transpirar mais ou menos. Cada planta tem
a sua medida, a sua quantidade necessária de água. E o solo é a nossa caixa d'água. Então, nós vamos falar bastante isso aqui até a quarta aula, do solo, planta e atmosfera. Então, vamos lá. Então, vamos falar primeiro da água do solo. A gente sabe determinação da umidade. Então, ó, todo solo tem, todo solo tem isso aqui, ar, água e o solo propriamente, que é o sólido. Todo solo, ele é assim, ele tem que ter ar, água, sólido. Quando o solo não tem ar, esse solo está o quê? Um solo sem ar, ele está? Como que a gente fala? Solo da várzea, a gente fala que ele tá, é um solo que está em ar. Como é que ele está? Um solo sem ar. Está me ouvindo? Eu não. Tô sim. Vou imaginar, ó, aqui é o solo. Tá encharcado, né? Está encharcado, exatamente. Então, aqui, ó, vamos fazer por uma cor. Não tem marrom aqui, vamos pegar essa aqui. Então, esse aqui é o nosso solo. Eu vou imaginar aqui um punhado de solo. Então, aqui, ó, é o nosso solo. Isso que eu estou pintando de vermelho é a parte sólida. Pode ser o quê, a parte sólida? Pode ser argila ou areia. E silt também, mas é principalmente argila e areia. Vamos deixar o silt para lá. Então, isso aqui é o que o solo tem da parte sólida. Parte sólida do solo. O solo que está solo ideal, e aí, ideal ele está assim, ó. O que é esses azulzinhos que eu estou pintando? É a água. Então, o ideal do solo é estar assim. Faltou o que agora? Faltou o ar. Então, todo solo tem que estar assim, ó. Água, ar e sólido. Em quantidade suficiente, porque as plantas precisam de ar e água. Então, o solo ideal é assim. Ar, né? Então, branquinho aqui é ar. O azulzinho é água. Então, vocês já responderam aí. Se o solo está só com a parte azul, ele está o quê? Falaram aí? Encharcado. E agora encharcado é com CH ou com X? Acho que é com CH. Encharcado. E um solo que está só com a parte branca, ele está o quê? Parte branca, eu digo, e o solo, lógico, né? Vou falar. Então, está o sólido com a parte branca, que é o sólido só com azul, não tem branco. E quando está só, ele está o quê? Está só o sólido com ar. Tá seco. Exatamente. Muito bem. Então, esse aqui, ó, é o solo correto para nós. Solo correto, ou a palavra essa é solo típico. Então, esse é um solo típico da agricultura, que é o que nós precisamos trabalhar. A gente deixa secar, a planta murcha. Se não tiver nada de água, murcha e morre. E se a gente largar o solo encharcado, sem ar, a planta morre também. Tá? Então, o que é o importante? O que nós vamos trabalhar sempre?
é com esse solo aqui, ó, solo típico, é o solo correto, com ar e com água, tá? Não podemos deixar encharcar e não podemos deixar secar. Então, um dos jeitos que a gente tem de saber a umidade do solo é através de um equipamento chamado tensiômetro. O que é o tensiômetro? Ele é assim, a gente vai ver que também tem jeito de calcular. Tensiômetro é esse cara aqui, ó. Ele mede a tensão com que a água está no solo. Tensão, o que é? O quanto que a água está unida no solo. Unida, que eu digo assim, grudada, né? Porque tem a partícula de solo e a água está lá junto dela, envolvendo o solo. Então, à medida com que essa água está grudada no sólido, é a tensão, tá? É o jeito que ela está com tensão. Então, a gente coloca aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Aqui, ó, é o sólido. Aqui é o sólido. A água, ela pode estar aqui, assim, ó, coladinha, grudadinha na parte sólida. Grudadinha aqui. Então, isso aqui é a tensão. É a tensão com que ela está grudada aqui. É lógico que vai ter água que está livre entre uma partícula e outra. Mas uma parte vai estar aqui, ó, grudadinha na parte sólida. Principalmente quando o solo está seco. Então, essa força que a água está grudada aqui no sólido é o que a gente chama de tensão. E o tensiômetro, ele mede exatamente isso. Mas de que jeito? Então, vai ver que é mais simples do que a gente está imaginando. Ó, esse aqui é um tensiômetro. Esse aqui é o tensiômetro. Aqui, ele colocado. Esse aqui é um outro tipo de tensiômetro, mas eles estão fazendo o mesmo serviço. Vai ver o que um faz. Bom, vamos focar nesse aqui, ó. Aqui está o manômetro, mede a pressão. Aqui, ó, é uma rolha, uma rolha. Aqui eu encho de água. Esse tubo aqui, ó, eu encho de água. Aqui, ó, é uma ponta porosa. O que é ponta porosa? Igual aquela, o filtro a vela do filtro de barro, sabe? Aquela ponta, uma pedra porosa, que permite, por que é porosa? Que permite a água entrar e sair. Então, imagina assim, ó, aqui está cheio de água, eu enfiei essa ponta aqui do lado da minha planta, igual está aqui, ó, aquele enfiado aqui, ó. Aqui, ó, a ponta porosa aqui, ó, tem que estar aqui pertinho da raiz. Agora, imagina que o solo está seco, seco, aqui está cheio d'água, a ponta porosa está cheia d'água. O que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Vai para o solo, né? Sim ou não? Sim, vai descer. Vai descer, exatamente. Sim. Então, ó, o solo está bem seco, e aqui a ponta porosa está cheia d'água aqui nesse tubo. Então, o solo, a água vai sair da ponta porosa e vai para o solo. Esse movimento, o reloginho aqui vai marcar. O que é? A pressão com que baixou, porque isso aqui agora está fechado. Tem uma rolha aqui, então aqui dentro, qualquer ar, qualquer água que você puxar daqui de dentro, vai marcar a pressão aqui, negativa. Tá? Então, aqui ele está fazendo a mesma coisa, só que ao invés desse aqui, na foto aqui, ó, ser um manômetro igual nós estamos vendo aqui na direita, ele tem essa régua aqui. Ó. Então, a régua mostra o quanto de água saiu, a água está aqui também. Ó. Aqui é uma régua com água. Então, aqui mostra quanto de água saiu daqui da régua e foi para o solo através aqui daquela ponta porosa. Então, veja, está no pé da planta, está bem na linha de plantio, está perto da linha de irrigação. Então, isso aqui nos mostra o quanto que o solo está úmido. Aqui mostra o quanto que cada planta suporta puxar a água do solo, quanto de cada tensão, o quanto. Eu não falei que a água está grudada no solo, né? Ela tem uma parte que está livre, mas a outra parte ela está. A palavra que eu estou falando grudada, na verdade, é a dissolvida, né? Não é absorvida. Absorvida com B de bola é quando ingere, né? Absorveu, quando entrou. A dissolvida, com D, a dissolvida, é quando ela está grudada. Ela a dissolveu, ela está em contato.
Então, cada planta tem uma força de tensão para tirar essa água que está dissolvida no solo e puxar para ela. Então, cada planta tem a sua capacidade de puxar, né? Veja aqui, ó, tem plantas que conseguem trabalhar numa tensão, ou seja, num solo muito mais seco. Olha aqui, um limoeiro, ele trabalha numa tensão de até 400, ou seja, o solo pode estar bem seco, porque ele está puxando água. Pega a cana ela aguenta, mas não é tanto seca. Por que que eles falam assim, mas a cana não morre? Por que que ela não morre fácil? Porque a raiz dela é profunda. Se ela tivesse uma raizinha de 20 centímetros, ela morria facinho, por quê? Porque ela não aguenta trabalhar numa pressão, uma tensão muito forte, né? Tem plantas que conseguem, aqui, o algodão, ela aguenta puxar uma tensão de 100 da água que está presa no solo. Então, ela é muito mais resistente à, à seca. E aí, com o meu tensiômetro, não é assim que eu faço irrigação, mas já nos dá uma boa noção, quando eu ponho aquele tensiômetro no solo, então ele vai medir aqui, ó, as medidas de pressão que nós falamos, ATM, atmosfera, o bar. Então, quando dá de 0 a 0,1 ATM, quer dizer que o solo está saturado, ou seja, você acabou de irrigar 1 ou 2 dias depois da irrigação, da chuva. Por quê? Porque não saiu nada lá do tensiômetro e foi para o solo. A 0, não saiu nada do tensiômetro. Então, quer dizer que o solo já está molhado. Se dá de 0,1 a 0,2, quer dizer que ele está naquele solo típico que eu mostrei. O CC é a capacidade de campo. Nós vamos falar bastante de capacidade de campo na outra aula. Dá de 0,3 a 0,6, opa, saiu bastante água do tensiômetro e foi para o solo. Então, geralmente é quando inicia a irrigação. 0,7 já está faltando água para a maioria das culturas, ou seja, o solo estava tão seco, quando você pôs o tensiômetro, quase que toda a água estava lá dentro do tensiômetro, que era 1, 0,7 da água foi embora para o solo, ou seja, ele estava muito seco. E quando eu não tenho tensiômetro, eu posso calcular a umidade do meu solo. Como que eu calculo? Aí vocês copiam essa fórmula aí, ó. Umidade em porcentagem é igual massa. Eu já vou falar o que é massa de água. Massa de água dividido pela massa do solo seco, que eu já vou falar o que é também. Se quiser, eu fecho um parênteses ali, ó, eu faço vezes 100 para dar em porcentagem da umidade. Então, copia a fórmula aí. Vou escrever aqui. Então, lá, umidade é igual. Umidade em porcentagem, né? Massa. Vamos abrir um parênteses aqui. Massa. Tem letra feia que fica, né? Massa. Água. Pode nem falar que é uma letra, né? A reta fica boa. A massa. Solo. Seco. Vezes 100. Então, vamos lá. O que é essa massa de água? Vamos imaginar assim. Eu coleto, vou lá no campo, coleto uma quantidade de solo e peso ele. Vamos lá, coleto um solo e peso ele do jeito que ele veio. Então, quando ele veio do campo, ele veio com umidade. A gente não vai trazer, né? O solo, a gente considera que ele nunca vai estar 100% seco, né? Então, eu trago lá no campo uma quantidade de solo, pesei do jeito que veio do solo,
e deu lá 120 gramas. Aí eu deixo, deixa eu ver aqui, 100, deixo 24 horas uma estufa secando esse solo, 110 graus. O que vai acontecer quando eu deixo o meu solo um dia a 110 graus? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com a água dele? Hã? Evaporar. Orar, vai secar. Então, vou ter meu solo seco. Aí, por exemplo, né, que eu estou dando exemplo. Então, ó, eu tirei o solo do campo, levei para uma estufa, deixei 24 horas a 110 graus, esse solo pesou 80 gramas. Então, essa diferença de 80 para 120, a gente pode falar que é o que perdeu, é a massa de água, 40 gramas de água. Então, isso aqui é a massa de água, que é o que está lá em cima da fórmula. Massa de água. É a diferença do solo úmido do solo seco, 40. Então, essa diferença é essa massa de água aqui, em cima da fórmula. E a massa do solo seco é essa massa de baixo aqui, do solo seco. Então, eu faço, por exemplo, quanto que vai dar aqui, ó? Massa de água, 40 gramas. Massa do solo seco, 80 gramas. Quanto dá? 40 dividido por 80. Meio. Tá? 0,5. Não é? 5 vezes 100. %. Certo? Então é isso. Então, quanto que é a minha umidade desse solo aqui? Está em 50% desse exemplo que eu fiz aqui. Agora vocês vão falar para mim. Posso virar o slide aqui? Pode. Pode. Então vamos lá. Então falem para mim agora aqui, ó. Peguei uma amostra de solo que depois que ele ficou 24 horas na estufa a 100 graus, pesou 247. Então, ó, depois que ele ficou 24 horas na estufa, é o peso seco. Sendo que a massa do solo, o peso do solo úmido, era 328. E quantos por cento de umidade esse solo está? E é normal fazer isso. Não deveria ser, né? Deveria dar certo no sistema, mas eu sei que é usual, é comum fazer isso. Então, aqui no Coursera, nós conseguimos fazer esses tratamentos de uma forma estruturada e automatizada, com atualizados de dados, para mostrar o relatório de novo naquela reunião que eu sei que você participa, ou então que naquela reunião que você faz esse relatório e tem que mandar para o gerente apresentar, você não vai precisar estar fazendo todos os tratamentos. Chega disso pouco. Ele fala que estou calculando também. E aí, quando deu? Duas continhas. Primeiro eu acho a massa de água, que é a diferença do solo úmido do solo seco, divido pela massa do solo seco, que é o peso menor, né? Sempre o peso menor é o solo seco, né? Depois que ele tirou a água, ele não vai ficar mais pesado. É um peso menor. Quem fala aí? 32%? 33%? Sei lá. Se arredondar. Isso aí. 32,8, 33. Todo mundo chegou nesse número aí? Sim. Legal. Vamos.
para apagar é bom aqui, a borrachinha. Então, ó, eu virei slide. Fala para mim aí, qual que era o peso úmido? Perguntar, voltar slide. Qual que era? Quem fez aí? Vamos lá, turma. Ou, tem alguém aí? Vou fazer igual a sessão. Estou chamando os espíritos lá. Tem alguém aí? Tô fora, hein? Qual que é o peso maior, peso úmido? 328, é isso? Eu não sei. Eu não marquei, eu fui fazendo direto aqui. Aí, 328. E o outro? 247, é isso? Também. Então, aqui deu 328 menos 247. 81. Aí, muito bem. Então, lá, minha umidade é igual. 81, que é a massa do solo seco que estava lá na forma. Dividido por massa do solo seco, na massa de água. Então, aqui, ó, a massa de água, 81. A massa de água, 81. Dividido pela massa do solo seco, que é o 247. E aqui eu faço vezes 100. Então, 81 por 247, eu... 0,3279. 0,32. 32 vezes 100. Então, eu tenho aí que minha umidade é 32%. Certo? Certo. Aí, nós vamos fazer mais essa aqui, aí por hoje. Tem uma outra coisa que é importante no solo, é a densidade. O que é? É o quanto que aquilo tá grudado, quanto que aquilo está junto, né? No caso do solo, quanto que aquilo está compactado. Quando a gente compra um colchão lá com densidade 40, ele é mais duro do que o de densidade 20, né? Por quê? Porque numa área ele tem mais peso. Qual que é a formulinha da densidade? Vocês escrevem a densidade é igual massa dividido por volume. Ó, densidade, um Szinho, densidade é igual massa dividido por volume. Então, uma coisa importante, ó. Tem que estar, a massa tem que estar em grama, e o volume tem que estar em centímetro cúbico. Nós já falamos hoje. Olha, vocês me perdoem a letra aqui, mas é duro mesmo escrever com mouse. Então, ó, a fórmula da densidade é igual massa sobre volume. A massa tem que estar em grama, o volume tem que estar em centímetro cúbico, tá? Como que eu faço isso? Eu vou lá no campo com anel volumétrico. É isso aqui, ó. Então, tem anel volumétrico de 25 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos e de 100 centímetros cúbicos. A borda desse anel volumétrico, ele é cortante, é afiado. Por quê? Para a hora que isso aqui, eu vou enfiar no solo esse anel. Eu vou lá com
o martelinho com cuidado, vou enfiar ele no solo e depois vou tirar. No que eu tirar, o solo vai sair dentro. Qual que é o volume do solo? É o volume do meu anel, né? E se eu usei um anel de 25, eu estou tirando um volume de solo de 25, de 50 ou de 100. Geralmente o de 100 é o mais utilizado, tá? Então, eu faço isso, eu coloco esse anel cortante, eu coloco ele no solo e tiro. E aí eu peso o que veio junto, que é a minha massa. E qual que é o volume? O volume é o anel que eu utilizei. Não é assim que classifica solo, mas os solos, eles estão assim, ó, solo argiloso, ele fica de 0,9 a 1,25 de densidade. Solo arenoso, de 1,25 a 1,60 de densidade. Solo úmido, de 0,70 a 0,90 de umidade. Solo turfoso, de 0,20 a 0,7 de densidade, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, para a gente finalizar. Uma amostra de solo foi coletado no anel volumétrico de 50, esse do meio aqui, e pesou 0,098 quilos, mas aqui não pode ser em quilo, né? Eu não falei que tem que ser em gramas. Qual a classificação desse solo? Então, a gente faz essa continha aqui, ó, de massa dividido por volume, e vem aqui nessa tabelinha ver onde se encaixa. Mas aqui, ó, só para dar uma de chato, eu não coloquei em gramas, né? Por 0,098 quilos. Então, tem que passar em gramas. Como é que eu faço? Quantos gramas são 0,098 quilos? Dá quantos gramas? Eu sei que 1.000 gramas é 1 quilo, 0,098 quilos dá quantos gramas? Nem fazer conta, né? Já dá direto aqui, ó. Só andar com a vírgula, 3 casinhas aqui e passar para grama, não é 1.000? 1 quilo não é 1.000 gramas, então 0,098 quilos é só fazer vezes 1.000, né? Então 0,098 vezes 1.000 já vai passar para grama, que é 98 gramas, né? E aí quanto que vai dar a densidade? Me digam. 1,96, é isso? Vamos ver, eu não fiz, vamos ver quem mais faz esse bate aí. Tem que fazer a massa dividida por volume, né? Isso, volume de 50, no caso, porque eu usei o anel de 50. Então é isso aí. Então, ó, 90. 98 Mas dá um solo turfoso, não é? Quanto que deu a conta aí? 0,51, e aí se encaixa no último aqui, né? 0,51. Anderson. Não. Quanto que você tinha falado aí antes? Eu não consigo ver. Se O for meu deu 98 0,51. gramas dividido por 50 centímetros cúbicos, vai dar 1,96. Tá aí. Eu inverti aqui, tá certo. É a massa em cima, né? Você fez o contrário, né? Você pôs a massa embaixo, né? Ó, tô fazendo um cantinho aqui. Ó, 0,98 quilos é igual a 98 gramas. A gente pode fazer a regrinha de 3 aqui, né? 1.000 gramas. Então, aqui 0,098. É só fazer vezes 1.000, né? Então, 0,098 vezes 1.000 é 98 gramas. Então, olha lá, nossa densidade é igual a massa, que nós chegamos agora, 98. Como eu usei o anel volumétrico de 50, ó, então agora eu estou na unidade que eu tenho que estar, ó, gramas, que é o 98, e 50, que já está em centímetros cúbicos, que é do anel. Então, 98 dividido por 50 dá 1,96
gramas por centímetro cúbico, né? Que é a medida de densidade. Então, 1,96 está onde? É 1,96? Não tá. É isso mesmo? Tá 1,96? dando acima, né? Tá dando acima. É, eu vacilei no meu exemplo aqui. Eu corrigi, eu pus um número aleatório aqui, mas Você na verdade for. não acima. Vamos ver se Eu dá com errei. 0,89. Estaria mais para esse aqui por causa do 1,60. Por 50. É, mas eu preciso corrigir esse número aqui para não passar de. A massa teria que ser um pouquinho menor. A massa teria que ser um pouquinho menor, exatamente. Eu vou corrigir isso já, para não errar de novo. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque depois entra em evapotranspiração. Quero deixar para a próxima aula. Beleza. Então, hoje nós tivemos um gostinho aí do que vai ser o. Já brincamos um pouquinho de irrigação aí. Já deu para molhar o solo. Vamos olhar o sono. Com Exatamente. 80 dá certo. Com 80 deu 1,6. 1,6. Vou marcar aqui, eu vou corrigir lá. Legal, obrigado. E obrigado aí. Que espero que todos, né? Sempre foi o Ricardo e o Marcos que mais participaram aí. É legal, isso é bom. Porque tem que ter essa participação aí para a gente, né? Para não ficar só a gente falando, tem que ter alguém do outro lado aí. Senão eu vou ficar perguntando, alguém vai ter que responder. Então eu vou Senão chamar. nós dorme aqui também. Não dorme aí também, exatamente. E se não, se ninguém falar, eu vou perguntar mesmo, mas vai ficar pior. Se tiver Vai, aí, não tiver. Hã? vai sortear um. Aí eu sorteio um, aí eu fecho o olho aqui, ó. Aí eu chamo. Da próxima vez, o Murilo, Cláudio, o, o X1000, que é o. Quem que é mesmo? Eu. Eu. O Paulo Não. Gouveia. Paulo Gouveia. Isso aí, Paulo. Então é isso, acho que se não ficou dúvida, a gente volta na outra aula aí. Ah, o microfone. Tá, mas é que como eu estou fazendo com a tela inteira, eu também só estou ouvindo. Se escrever no chat, eu não consigo. Deixa eu ver se alguém escreveu no chat aqui durante a aula, não, só agora. Tá vendo? Também não, mesmo com o microfone quebrado, você não escreveu, né, Paulo? Mas então é isso. Aí na outra aula, então, agora, a gente já vai, na próxima aula, a gente já vai calcular o quanto que o solo transpira, quanto que o solo evapora e quanto que a planta transpira. Né? Então, por quê? Isso é fundamental, né, para irrigação. A gente tem que saber o quanto tem de água no solo, o quanto que a planta transpira e o quanto que o solo está evaporando de água. Então, a gente já vai falar isso na próxima aula, já na quarta-feira. Certo, pessoal? Então, a gente volta aí na quarta. Beleza, então, gente. Beleza. Boa noite. Boa noite a todos aí.